Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube, o Manual do Investidor. E como eu prometi semana passada, que a gente fez o primeiro vídeo sobre a série de investimentos simples e descomplicados, hoje nós vamos trazer o segundo vídeo para vocês. Nesse vídeo eu resolvi que a gente deveria dar um suporte um pouco maior para vocês em relação ao que nós pedimos no vídeo anterior. Então eu decidi trazer para vocês algumas bibliografias em relação aos livros que eu disse que seria interessante que vocês lessem na semana passada. Então eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês dois livros físicos e eu vou dar dica de um livro que vocês inclusive podem ouvir o audiolivro no YouTube, que é super tranquilo, apesar de ser 6 horas de audiolivro, vale muito a pena vocês ouvir. Então hoje eu vou trazer para vocês o primeiro livro que eu acho que vocês têm que ler, que é uma leitura obrigatória para quem quer entender sobre educação financeira, acúmulo de poupança, acúmulo de riqueza e poupança, é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que assim fica mais fácil de vocês verem. Esse livro, bem da verdade, ele é um clássico de como você acumular riqueza e solucionar problemas financeiros. Ele é baseado nos segredos dos antigos babilônios, que foram o povo mais próspero daquela época. Esse livro ele mostra de uma forma simples e objetiva o caminho da riqueza através do acúmulo de poupança e da educação financeira. Ele traz as informações de uma forma muito legal, porque ele traz alguns contos e algumas histórias que aconteceram na época. Esse livro é bacana e o mais engraçado é que ele foi lançado em 1920 e ele é um livro de 157 páginas. E o mais legal desse livro é que ele traz também para vocês, ele apresenta algumas ótimas dicas de como você resolver alguns problemas de falta de dinheiro. Esse livro, eu diria para vocês que, além de leitura obrigatória, ele é um excelente presente para quem você realmente gosta, para quem você realmente ama, porque ele vai trazer informações muito valiosas para você entender como funciona a educação financeira e o acúmulo de riqueza. O outro livro que eu tenho para indicar para vocês é O Pai Rico e o Pai Pobre. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu não tenho ele aqui físico porque eu ouvi o audiobook dele no YouTube, mas é um livro de extrema importância para quem quer entender sobre acúmulo de riqueza e organização financeira. Esse livro, ele traz como os ricos ensinam seus filhos sobre o dinheiro. Isso é muito bacana, é muito legal. O livro ele traz a história de um menino que ele foi educado por dois pais. O seu pai pobre, que era o pai biológico, e o seu pai rico, que era o pai do Mike, o seu melhor amigo. Então ele mostra a forma com que o pai pobre pensava em relação ao dinheiro e a forma em que o pai rico pensava em relação ao dinheiro. Como o pai rico lidava com o dinheiro e como o pai pobre lidava com o dinheiro. O pai pobre, eu não vou me estender muito em relação ao livro, mas o pai pobre ele tinha muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Muitas coisas que ele acreditava ser mais importante que o dinheiro. E o pai rico, ele já tinha uma noção muito mais avançada sobre o acúmulo de riqueza e sobre o quanto o dinheiro é importante na formação de uma pessoa. Inclusive, esse livro ele traz dois pensamentos, o pensamento do pai rico e o pensamento do pai pobre. Qual seria o pensamento do pai pobre? O pensamento do pai pobre é: eu quero fazer o que eu puder para dar bons estudos ao meu filho, fazer com que ele frequente uma ótima faculdade, ele consiga um bom emprego e se aposente nessa boa empresa que ele trabalha. Já o pensamento do pai rico era praticamente o mesmo, com uma pequena diferença. Ele também queria que o seu filho frequentasse boas escolas, queria que o seu filho fizesse uma boa faculdade, mas, ao contrário do pai pobre, ele queria que o seu filho montasse uma empresa e contratasse pessoas inteligentes, bons profissionais, para que esses profissionais trabalhassem para ele e ganhassem dinheiro, fazendo com que ele enriquecesse cada vez mais. Certo? Muito legal esse livro também, eu acho que vocês devem ler esse livro, é muito bacana. E o terceiro livro são os Axiomas de Zurique. Não sei se vocês conseguem ver melhor assim. Esse livro,
Ele é um livro um pouco mais específico, é um livro um pouco mais avançado. Então, eu acho que vocês primeiro devem ler O Homem Mais Rico da Babilônia, depois O Pai Rico, Pai Pobre, e somente por terceiro, os Axiomas de Zurique. Por quê? Porque os Axiomas de Zurique, ele é um livro um pouco mais agressivo. Porque tudo que a gente lê em relação à educação financeira hoje, a gente pensa em investimentos a médio e longo prazo. Já os Axiomas de Zurique, ele conta a história que se passa na Suíça e mostra como é que a Suíça se transformou num país de grande acúmulo de riqueza ao longo dos anos. Um país que não se produz nada, que só tem montanhas e todas elas, a maioria, cobertas por gelo. Então, eles fizeram do sistema financeiro o seu maior produto de exportação. Então, ele é um livro muito bacana, só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse livro ele é baseado em cima de quem quer trabalhar com especulação financeira e não investimentos financeiros. Você vai ler o livro e vai entender o que eu estou falando, mas eu acho muito importante você ler esse livro, por quê? Porque você vai conhecer o outro lado. Nós sempre falamos em investimentos financeiros e nesse livro nós vamos falar em especulação financeira. Então ele mostra como você administrar o seu risco, o que você tem que fazer para que você não tenha prejuízo. Ele te dá uma visão muito diferente de como acumular riqueza em um curto prazo. Tá? Então eu acho que esse livro é bem interessante de você ler, porque ele vai te mostrar o outro lado do sistema de acúmulo de riqueza, certo? Então, primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia, segundo, O Pai Rico e o Pai Pobre, e o terceiro, Os Axiomas de Zurique. Os Axiomas de Zurique, eles são divididos em 12 grandes axiomas, e são 16 axiomas pequenos, ou seja, axiomas menores. Axiomas são como se fossem dicas para que você entenda de uma forma organizada quais são os passos para você dar para trabalhar com especulação financeira. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica dos livros. Eu espero que vocês corram atrás e vão ler realmente esses livros, porque são muito importantes para quem quer acumular conhecimento sobre educação financeira. Certo? Não esqueçam de curtir a nossa página no YouTube, se cadastra na nossa página, curte os nossos vídeos no YouTube e no Facebook, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado e até mais.